com quem não está por aqui, deixa eu compartilhar e vocês me dizem se chegou. Pensei da gente falar hoje, legal, sobre qual que é o projeto do Cristo, o que ele se propõe a fazer comigo e com o mundo. Aqui. Projeto do Cristo, então. Eu trouxe aqui 2 textos que a gente leu no encontro passado. Falamos sobre o diabo, né? De baixo para cima aqui, olha, nós falamos que não há divisão em Cristo, ou seja, não há diabo em Cristo. E daí, Pedro, assim, qualquer caminho religioso, ele traça algumas linhas, né? Algumas linhas na areia, né? No inglês o pessoal fala passar uma linha na areia, porque é uma linha estúpida, uma linha que não divide nada. Então, em Cristo não há diabo, não há divisão. E Cristo é tudo, está em todos. Aí a gente falou de 2 versículos semana passada, que eu quero repetir. O primeiro é Jesus falando assim, olha, já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe desse mundo, que é o diabo, e aí teu incômodo, né, de, puxa, eu preciso estar nesse mundo sem ser cooptado pelo sistema. Então, é o que Cristo falou assim, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele nada tem em mim. Dentro de mim não existe nenhum ponto de apoio, de alavancagem para a ação desse poder, desse movimento, né? E depois aqui o Paulo falando o seguinte, quando tudo estiver sujeito ao Cristo, o Filho, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, assim, Deus está gradativamente sujeitando todas as coisas ao Cristo, botando todas as coisas debaixo de Cristo, e Cristo, a hora que tiver tudo debaixo dele, vai botar tudo debaixo de Deus. Ou seja, trazer as coisas de volta para o eixo, para essa harmonia, trazer de volta para o seu caminho de origem. Então, Jesus de Nazaré é Cristo. Isso é uma afirmação que os discípulos... quem vai fazer isso primeiro é Pedro, né? Jesus vai perguntar para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro vai falar, olha, os discípulos vão falar, olha, dizem que você é um profeta, dizem que você é não sei quem, dizem que você é tananá. E Jesus fala, tá bom, e quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, você é o Cristo. Então, a Bíblia tenta nos mostrar isso, que esse homem que tem local de nascimento, tem filiação, ele é o próprio Cristo. Já falamos que o Filho é a exata expressão de quem o Pai é. Então, a grande pergunta é, o que Cristo quer com o mundo e comigo? E sabendo o que Cristo quer com o mundo e comigo, eu vou entender o que o Pai quer, o que Deus quer com o mundo. Um dos argumentos que São Tomás de Aquino dá para a existência de Deus é assim, a vida é movimento, o mundo está em movimento, mas o movimento não acontece sem que alguém mova. Então, se Deus botou esse mundo em movimento, botou para quê? Qual que é o alvo? Então, aqui eu trouxe um trecho do Evangelho de Lucas, em que Jesus está começando o ministério dele. A gente já falou um pouquinho sobre as tentações de Jesus no deserto. Depois que Jesus sai do deserto, o texto diz que ele vai para a sua região, para Galileia, que era a região de onde ele era natural, e ele vai no poder do Espírito, é isso que o texto diz, e aí, num determinado sábado, porque ele era judeu, e aos sábados ele ia para a sinagoga, ele estava lá na sinagoga e deram para ele o texto de Isaías para ele ler. E ele leu dizendo isso,
o Espírito do Senhor, que é um texto que está em Isaías mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Perdão, na verdade, eles deram o livro de Isaías e Jesus achou esse lugar específico. Ele queria ler essa passagem de Isaías, que diz o seguinte... perdão, mais uma informação. Isaías foi um livro escrito 700 anos antes de Jesus, tá? Então, 600, vai. 600 anos antes de Jesus. E que fala muito sobre o Cristo, tá? Bom, agora sim. Então, Jesus leu esse trecho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ou no grego, me cristou. Eu estou fazendo um neologismo aqui, né? Porque não é assim o verbo no grego, mas ele me cristou para anunciar boas novas aos pobres, e boas novas no grego é evangelho. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus leu isso e logo em seguida ele fecha o livro, todos estavam com os olhos fixos nele. Então ele diz o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então ele falou, olha, aquilo que Isaías falou 600 anos atrás, hoje, diante de vocês, está cumprido. Então, aqui tem uma breve descrição do para que ele foi cristado. Ele é Cristo por quê? Para quê? Para anunciar evangelho aos pobres. E evangelho, gente, boas novas, evangelho é uma palavra bastante ampla no seu significado, por isso que muitas vezes a gente não traduz, porque é uma palavra, eu acho que eu falei aqui alguma vez, que é uma palavra política. Quando um imperador chega ao poder, ele apresentava o seu plano de governo. Na verdade, assim, ninguém é imperador por voto democrático, né? Ele é imperador porque conquistou o poder de alguma forma. Mas era comum dos imperadores fazerem uma certa propaganda do seu plano de governo para conseguir adesão voluntária, para conquistar o coração do povo, para conseguir governar. Então, eles proclamavam o seu evangelho. É assim, olha, agora César Augusto está no poder, e isso é bom por quê? E aí ele falava tudo que ele ia fazer, como ele era divino, como ele era maravilhoso, como as pessoas deviam estar contentes com ele. Então, o evangelho era esse projeto de governo, né? Então, esse Cristo, ele tem como missão, como tarefa, trazer especificamente para os pobres uma boa notícia, um projeto de futuro, de governo, de esperança. Por que você precisa estar feliz? Precisa não, por que você pode se alegrar? Porque aí é o que o Cristo vai oferecer. Então, proclamar libertação aos cativos. E isso é uma coisa que mexeu muito com o pessoal, com a cabeça dos judeus, porque eles estavam sob dominação romana. Então, quando Jesus vem e fala, olha, se cumpriu diante de vocês isso, libertação aos cativos. Eles falaram, pronto, é agora que os romanos vão ser mandados embora e a gente vai ser liberto dessa opressão. Restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor é aquele ano que Deus põe tudo em ordem, põe tudo no lugar. Em que ele perdoa todas as dívidas, em que ele perdoa todas as dívidas, congrega as pessoas de volta, cura o povo, acaba com a corrupção sistêmica, com toda a desgraceira. Então, Jesus está falando assim, esse dia chegou e se cumpriu diante de vocês.
que mobiliza todo o imaginário das pessoas. Puxa, e agora? Como é que vai ser isso, né? O que acontece agora? Em seguida, passado algum tempo, João Batista, que era... João Batista, que era primo de Jesus e que foi o cara que batizou Jesus e trouxe ele para... assim, que apontou para as pessoas, gente, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam ele, tal. João foi preso, né? João foi preso e depois morto pelo governador. Mas, enquanto ele estava na prisão, as pessoas iam contando para ele o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo ali. E Jesus tinha acabado de ressuscitar um menino, coisa que nunca se viu, né? Então, todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 dos discípulos, enviou-os ao Senhor Jesus para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então, mesmo João Batista não estava muito seguro. Será que Jesus é o Cristo mesmo, ou a gente precisa esperar outro? Será que vem outro aí? Aí esses homens chegaram até Jesus e disseram: olha, João Batista nos enviou para perguntar: o senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, Jesus está falando para João Batista, mandando recado, né? Olha o que está acontecendo, presta atenção nos sinais e discirna você se já chegou aquele que deveria de vir ou ainda vem outro. Então, é aquela história, Jesus é o Cristo para alguma coisa. E uma das grandes mensagens dele é essa coisa do reino de Deus, que é uma coisa que ele repete muitas vezes e que se mistura com esses sinais. Então, eu queria ler para vocês uma parábola que está lá em Lucas 8. Eu vou sair do compartilhamento aqui e depois a gente volta para aquele versículo. Porque, assim, tem a expectativa das pessoas sobre o que é o reino de Deus, o que é esse ano aceitável, o que é essa coisa de Deus vai resolver tudo, tem essa expectativa, e tem a proposta de Deus. Então, Jesus precisa tentar equalizar a expectativa das pessoas com a proposta de Deus, para que as pessoas compreendam e cheguem até essa proposta de Deus e façam essa adesão à proposta de Deus, em vez de tentar o que a gente sempre tentou, fazer Deus se adequar à nossa expectativa, né? Isso é o que normalmente a gente faz. Então, para fazer isso, Jesus descreve... Fala, querido. Gente, esse é o Natan. É tudo verdade que ele está falando, pode acreditar. Senta aí. Tá bom. Então, é essa equalização. Para equalizar, ele conta muitas parábolas, que são pequenas histórias curtas, com um fundo moral que desafiam a nossa expectativa, justamente. Às vezes tem uma pegadinha, são como se fossem anedotas, né? E que vão construindo e trabalhando, aperfeiçoando esse imaginário das pessoas. Então, uma dessas parábolas que eu acho maravilhosa, e eu vou ler só a versão curta dela, porque Mateus conta ela de forma mais detalhada, Marcos também, é a parábola do semeador. Jesus vai usar para essas parábolas motivos agrários, de comércio, coisa do dia a dia, né?
Então, a parábola do semeador diz o seguinte, o texto diz assim, quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, então, olha o contexto, muita gente vindo, porque, é claro, o cara está curando, o cara está ressuscitando, o cara está, né? Então, uma grande multidão caminhava ao redor de Jesus e queria coisa dele, né? Queria algo dele. Então, é nesse contexto que Jesus vai contar a seguinte parábola. Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Então, a gente tem 4 sementes aqui, 4 partes de semente, cada uma cai num lugar e cada uma reage de um jeito diferente. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Olha que coisa... É um contrassenso, parece, né? Jesus não queria ser o cara mais famoso e ter a sua mensagem divulgada para o mundo inteiro e tal? Não sei, acho que não. Acho que não é bem isso que Jesus estava tentando. Então, o que ele está falando a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais a gente fala por parábolas para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Parece que Jesus está escondendo um pouquinho o significado das coisas, né? Aí ele diz o seguinte, esse é o significado da parábola. Ele vai explicar o que quer dizer. A semente é a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Os que estão à beira do caminho, ou seja, aqueles que têm o coração igual à beira de um caminho, são os que ouviram a palavra, depois vem o diabo, o acusador, e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então, ele está descrevendo assim que aquele acusador que a gente conversou semana retrasada, ele não quer que as pessoas creiam nessa palavra, porque crer nessa palavra significa saúde ou salvação, significa essa virada de chave. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Puxa, que palavra bonita, que coisa inspirada, que coisa espiritual, profunda. A recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Então, a semente ficou ali, mas não tem como se enraizar. Está na superfície. É aquele solo rochoso que só tem um pouquinho de terra, a semente até brota, mas não vinga. A parte que caiu entre os espinhos são esses que ouviram, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, assim, a semente até vingou, cresceu, mas junto com a semente, junto com aquela planta, cresceram também espinhos que sufocaram o potencial de crescimento daquela planta. Os espinhos são essas preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida, que vão minguando a existência do evangelho, dessa palavra. E aí a parte que caiu na terra boa é esses que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A terra boa é a terra mais boba, mais besta. Não tem nada demais nela. A única coisa que ela tem é que ela está preparada
para colher essa semente e se entregar essa semente. Porque é o seguinte, a semente é um pacotinho de sobrevivência da planta. Na semente já tem um mínimo de nutrientes para ela brotar, né? Tanto que a gente põe o feijão no algodãozinho e ele brota, porque ele já carrega ali o básico para ele romper. A semente é uma mensagem, o DNA é um código, né? Conta uma história de como aquela planta vai ser. No DNA carrega a informação de todas as células, pelo menos no nosso corpo, no nosso DNA, a informação para organizar todo o meu organismo, né? Tudo, todas as minhas células são orquestradas por essa mensagem. Então, essa semente é a palavra de Deus, que é uma mensagem capaz de transformar todo um solo, transformar em vida. E o que é o solo? O solo, para mim, é uma coisa espetacular, porque o solo é resto, né? O solo é resto de outros seres vivos e outros seres minerais que foram desgastados, decompostos, desfeitos, e se tornaram fonte, recurso, para que uma nova iniciativa, como uma semente, a palavra de Deus, prospere. Então, o solo bom é um solo que foi muito revirado, muito cheio de restos de comida, de plantas, de animais, de tudo que foi muito decomposto. Ele tem muita minhoca, seres vivos, bactérias, digerindo tudo isso. Então, é um solo muito bem trabalhado. Para fazer o paralelo com o nosso coração, é um coração que já teve muitas empreitadas, muitas iniciativas, mas todas elas já foram desfeitas, já foram esmiuçadas em nutrientes que vão nutrir a próxima iniciativa, ou que vão nutrir o próprio evangelho quando cai no solo, né? Não é um coração que ficou guardando. Por exemplo, para mim, esse solo em que a semente cai à beira do caminho é onde foi pisado, né? A beira do caminho é onde a gente pisa. O coração que foi muito pisado e ficou comprimido, ficou duro, e não se entrega a mais nada, não se deixa ser penetrado por mais nada, é um coração que está sujeito a ser roubado por esse acusador, que vai falar assim, não, Deus não te ama tanto não se entrega, não se abre, não, presta atenção, você sabe como é você se entregar e ser traído, então não deixa essa semente entrar muito não, é a voz desse passarinho que come a semente. Então, é um solo muito pisado já. O solo que tem pedra, que já está totalmente fechado, apesar de ter uma camadinha de terra ali, ele interage bem com as pessoas, ele acha o evangelho interessante, mas não se dá para ser transformado radicalmente, no sentido de que esse evangelho crie raiz. Então, meu coração não se dá a ser transformado radicalmente. Aí, na hora da aprovação, meu amigo, tchau, eu vou para outro canto, eu vou fazer o que me ajuda. Eu vou dar conta de mim mesmo. Os dos espinhos também tem essa dimensão da escassez, porque plantas espinhosas são plantas naturais de deserto, porque o espinho afasta predador e garante que a planta não vai desidratar, como as folhas. As folhas produzem muita evaporação. O espinho não, o espinho permite ela respirar sem desidratar. Então, é o coração de quem não quer perder nada. É um coração que não negocia o que já conquistou. Não é meu, tal, o que eu já tenho não vai sair de mim. Não abre mão. Então, não tem muito como o evangelho produzir fruto. Esse é o problema. O evangelho até está lá. E a gente vê muitos cristãos assim, que
Ok, eu entendi o evangelho, quero viver com Jesus, mas não produz fruto. Não é gostoso de comer, não é um lugar, não é jardim por onde você anda, cheira a flor e come a fruta. Não, ali é espinhento. E aí, por fim, esse solo bom, então, que é um solo muito revirado. É um solo disposto a se dar para a semente vingar. Olha, eu mesmo não tenho mais projeto pessoal. Eu não tenho mais iniciativa própria, não tenho mais as minhas plantinhas aqui tentando vingar. Agora, eu quero que tudo seja muito decomposto para nutrir essa semente. Essa semente é o que vale. É esse evangelho que vai ser importante. Aí Jesus continua dizendo o seguinte: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. E aqui Jesus faz o feixe daquela fala estranha deles, daquela fala estranha de que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, o lance é, o reino de Deus e a mensagem do Cristo, ela exige de nós conversão. Sou eu que me converto à mensagem, não é ela que se converte a mim. Essa proposta de um reino de Deus, essa proposta civilizatória, essa proposta de humanidade, ela requer de mim que eu me entregue a ela para enxergar. É como se fosse uma portinha que não leva a lugar nenhum, que você olha para a porta e do outro lado não tem nada. E está escrito assim na entrada, entre para conhecer. Se você não entrar, não se colocar em risco, você não enxerga o que ela quer oferecer. Precisa dessa conversão. E aí Jesus fala que aqueles que já têm, quem já enxerga, vai enxergar cada vez mais. É uma dinâmica diferente da gente, assim, a gente não pensa nessa forma, mas assim, quem entrou vai continuar entrando, vai continuar descobrindo, vai continuar se expandindo no seu maravilhamento. E quem acha que já tem, quem não tiver, ele fala, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Assim, quem fala, não, eu sei o que tem atrás dessa porta. Até isso vai ser tirado, assim. O abismo vai distanciar esse que já está experimentando daquele que acha que tem e que está resolvido. Então, Jesus fala, vejam como vocês ouvem. Presta atenção em como vocês estão ouvindo. E aí, eu tenho mais 2 textos e eu termino para a gente conversar. De novo, grandes multidões estavam seguindo Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que os virem, o que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe,
envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras muito radicais de Jesus. Jesus tem essas palavras radicais, mas ele está falando assim, olha, essas grandes multidões que estão chegando, vocês façam a conta, se é isso que vocês querem mesmo. Ponderem, pesem, porque o custo disso é simplesmente tudo. O custo de seguir a Jesus é tudo. Por isso que não dá para ficar na beira da porta tentando espiar para ver se lá dentro é legal. Porque você só conhece dentro. E você só entra nessa renúncia total. Então, você precisa fazer as contas, ver se é isso que você quer mesmo. E o que a gente sabe de Jesus é que ele, apesar de sempre abraçar as multidões, ele não se pautava por elas. Ele não as mandava embora. Os discípulos queriam mandar elas embora. Mas Jesus falava, não, vamos dar comida para elas. Mas, no fim das contas, a quem Jesus dedicou mais tempo, mais dedicação, foi um grupinho de 12 pessoas, algumas vezes de 70 ou 72. Então, é pouca gente. Então, não é uma coisa assim, não é universal. Uma coisa que a gente tem a tendência de fazer é de querer universalizar. Me dá um conceito aí que eu aplico na minha vida e começa a funcionar. Jesus não tratou dessa forma, Jesus tratou com pessoas. Inclusive, é fenomenal o fato de que Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito. A única coisa que Jesus escreveu, o vento levou, porque ele escreveu na areia. Então, o fato da gente ler 4 evangelhos sobre Jesus já é prova concreta do legado de Jesus. Ele trabalhou com gente, com pessoas. Ele semeou uma semente no solo bom do coração de pessoas. Por isso que Jesus não lida com bandeiras, com movimentos. Jesus não tem... Você não vai encontrar palavras dele falando que a escravidão deveria acabar. Isso é um problema, né, para a gente. Nós, humanistas, assim, que queremos o bem, progressistas, você não encontra uma palavra de Jesus falando contra a escravidão. Puxa, mas será que Jesus não se incomodava com isso? É que ele lidava com gente, com quem estava ali. Assim como a gente não vê palavra de Jesus sobre homossexualidade, não vê palavra de Jesus sobre aborto, temas que para a gente são questões grandes, porque são bandeiras. Jesus não lida com bandeiras, Jesus lida com pessoas. Então, você vê como o processo é diferente. É esse lance do mistério do reino de Deus. É uma coisa que você precisa mergulhar para conhecer, se entregar para conhecer, precisa entrar no guarda-roupa para ver Nárnia, senão você não vai conhecer. Então, calcula, veja o custo, se é isso mesmo que você quer. Por fim, eu já estou terminando, 2 textos de Paulo que são maravilhosos, porque aí o que isso, como é que isso se desdobra na gente, né? E Paulo escreve o seguinte, olha, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, agora foi manifestado aos seus santos. Os santos aqui são todos os que querem receber essa experiência. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa dinâmica. O Cristo agora não é mais Jesus de Nazaré. O Cristo é Lucas Caparrós. Então, esse é o grande mistério agora. Cristo em vocês. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo.
É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, toda pessoa perfeita em Cristo é o alvo agora da humanidade. A proposta do cristianismo não é outra senão apresentar a Deus toda pessoa perfeita em Cristo. Perfeita não quer dizer sem falhas. Depois a gente pode aprofundar nisso, mas é esse Cristo que preenche gradativamente tudo dentro de mim, essa semente que vai transformando o solo do meu coração em coisa boa. E, por fim, último, para acabar, Paulo fala o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. A gente precisava passar uns 3 anos falando só sobre esse versículo, porque é muito grande tudo que ele fala aqui. Mas, basicamente, qual é o alerta? Cuidado para ninguém enredar vocês com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e os rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? É a religião ancestral, arcaica, que não precisa de nada. Qualquer 3 pessoas que são largadas numa ilha deserta vão fazer religião. Qualquer Mowgli que nascer e foi criado por lobos vai fazer religião. Então, isso é rudimento do mundo. Todo mundo vai fazer religião. E a tradição dos homens é assim, todo mundo vai tentar explicar tudo. Explicar o mundo, criar um sistema de conceitos que dê conta da existência. Isso é filosofia e vãs sutilezas, parece bom e não é. Inclusive dentro do cristianismo. Qualquer sistema que se propõe a explicar todas as coisas é incompatível com o mistério. Perdão, né? Satanás é de luz. Então, qualquer desses sistemas que se propõe a explicar o mundo não é o mistério de Cristo em nós. Cristo em nós é mistério. E em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sei nem explicar isso, não sei nem começar. Então, também nele vocês receberam a plenitude. Porque Cristo, que tem a plenitude da divindade, está em mim, logo, em mim também está a plenitude da divindade. É uma coisa gigantesca, tá? Então, basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. E a gente volta para os nossos assuntos para ver no que tem diálogo, tá? Com o que a gente estava falando. Como é que é, Pedro? À luz do que eu acabei de expor, o que você tinha comentado sobre a pureza nesse mundo, de ser puro e estar no mundo. O que ressoa aí para você? Uma primeira coisa que ressoou muito foi a questão do chão revolvido, onde cai a semente, né? E esse chão é muito misturado e ele precisa. É justamente nessa mistura que você encontra os elementos que, como posso dizer, você encontra algo representativo do mundo para que nessas coisas, ou seja, nesse mundo, possa crescer o evangelho. Então, Legal. é claro, né? Varia, cada solo, cada semente é diferente.
para alguns, a semente vai nascer na vocação de uma vida monástica. Mas existem muitos solos. Uhum. Boa. É isso aí. Para quem gosta de vinho, o vinho bom tem o terroir. Terroir é a marca digital, a impressão digital do solo onde a uva foi produzida no sabor do vinho. Então, os sommeliers conseguem provar o vinho e falar, esse aqui é de Bordeaux, porque dá para sentir o calcário que tem lá na uva. É o terroir. Mas é só gente muito sofisticada, né? Mas é essa impressão, essa marca da minha história no vinho, na fruta, no fruto, né? Então, Deus quer usar toda a nossa história, todas as iniciativas que eu já vivi, que eu já experimentei, quer usar tudo isso no evangelho que ele semeou em nós. Nada é desperdiçado, nada, nada. Nem mesmo as compulsões, as loucuras, os momentos de terror e desespero, nada. Tudo isso é aproveitado, ganha utilidade e produz sabor e vida a partir dessa semente, desse código, essa mensagem que, colocada em prática dentro de mim, tem esse dinamismo de ir me transformando de dentro para fora. Vitor, como é que isso ressoa com a tua questão sobre paraíso? É o que eu te pergunto. Não sei, não tô ainda nesse estágio do Pedro que consegue Não, juntar as coisas e. mas sobre aquilo que a gente falou assim, em algum momento você viu Jesus falando sobre paraíso aqui? Falando sobre céu? Nesses textos? Não tem. Agora, o que a gente vê numa expressão-chave, que eu não mergulhei tanto, é reino de Deus. O reino de Deus é quando o céu governa a terra. Então, o alvo não é que todos nós sejamos transportados para um paraíso de ruas de ouro. Não. O alvo é que aqui onde estamos agora, hoje, seja transformado em céu, em paraíso, em jardim, à medida que essas sementes vão sendo plantadas no coração do Vitor, da Leninha, do Lucas, fazendo jardim aqui. Mas a gente ainda vai encontrar gente espinhenta, vai encontrar gente endurecida, e que a gente não tem como cavar e revirar. Talvez Jesus faça isso, eu espero que ele faça isso em todo mundo. Eu separei, enquanto a gente falava aqui, eu gosto muito de pensar nesses arados que reviram a terra. Eles são razoavelmente violentos, brutos, né? É uma lâmina que vai cortando a terra e revirando para transformar ela em terra boa para colher uma semente. Então, eu acho que a vida, às vezes, Deus permite que nos revire, nos corte, nos quebre, né, os torrões de terra que tem no nosso coração. Que parece doloroso, né, mas eu acho que é muito bom. Até porque, uma vez eu estudei que restos de comida não decompostos matam as sementes. Se eu deixar lá uma casca de banana e tentar semear uma coisinha lá, a casca de banana vai azedar, vai fermentar, e a acidez dela e tal vai impedir o crescimento da semente. Então, quem tem coisa mal resolvida no coração, precisa resolver.
Aí, Aline, propagando para você e futuramente para o Pedro. Não só com psicólogo, né? Mas também com psicólogo, mas especialmente assim, com a ação do Espírito Santo, conduzindo você para olhar para o coração e falar, peraí, e essa casca de banana aqui que jogaram em mim 10 anos atrás e continua aqui, ó, fermentando. Preciso resolver, preciso digerir. E às vezes a digestão, processamento dela vai ser por micro-organismos, por minhocas, formigas, aquelas que a gente sempre achou que atrapalhava. Vou matar essas formigas? Não, formiga é coisa boa. Está ajudando a organizar a natureza, está ajudando a tratar os pedacinhos de folha e tal. Minhoca maravilhosa, né? Mas atrapalha. Está me furando, me perfurando, né? Então, talvez o que vai decompor aquele resto de banana são aqueles micro-organismos que eu achava que eram invasores, que atrapalhavam. Enfim, precisamos desses processos, né? Se a gente quer ser frutífero. Mas isso tudo só porque eu estava falando do paraíso, né, Vitor? Paraíso vem da palavra grega jardim, paradeiso. Então, o alvo de Deus é fazer um jardim nessa terra, sempre foi. E que nós seríamos os agricultores, os jardineiros. A gente falhou na missão. Aí Jesus veio mostrar como é que faz. Jesus é esse ser humano por excelência. Por isso, Deus o cristou, ou ungiu. E agora todos nós somos ungidos, somos Cristo. Somos chamados para isso. Mas isso exige esse cálculo, assim, presta atenção, é isso mesmo que você quer da sua vida? Faz as contas. Porque quem não renunciar a tudo, não, mas essa casca de banana eu ainda quero ficar com ela. Quem não renunciar não vai ter espaço para o evangelho produzir o que Deus quer produzir. Lucas, como é que é isso para você? Eu acho que eu não ia falar nada até você colocar a imagem dos arados aí, que eu gostei muito, assim, porque realmente, assim, é um negócio bruto, né? Que na verdade, eu só vou repetir o que você já disse, né? Mas é que me pegou mesmo do jeito que você falou, que porque às vezes tá acontecendo umas coisas difíceis na nossa vida e a gente encara muito como provação, né? É uma provação de Deus, tal. Que eu acho que é verdade também, só que às vezes a gente fica com um ponto de vista muito único para algumas coisas, né? Então, esses momentos difíceis da vida podem não ser só provações, sabe? Pode ser esse momento de revirada, assim, no solo. Pode ser um momento de um recolhimento maior, porque tem alguma coisa que não tá encaixada, sabe? Uhum. Excelente. Que bom, Lucas. É isso aí. E uma coisa que eu preciso enfatizar, que talvez não tenha ficado claro, é que a mensagem de Jesus é boa notícia. Então, mesmo quando eu estou falando que, olha, vai precisar passar um arado no seu coração, revirando a terra e cortando os torrões, você fala, meu Deus, ai, vai doer. É que nem eu quando vou no dentista, já falo, põe toda a anestesia aí, porque, meu Deus do céu, já fico num desespero. A mensagem de Jesus é assim, isso é boa notícia para você. Eu estou te dando uma notícia boa, que eu não vou te deixar preso nesse torrão de terra inóspito, infértil, que você se tornou. Não, eu vou, por amor a você, eu vou ferir esse blocão aqui, porque isso é libertação. Às vezes, vocês já viram um cachorrinho
pelo menos em vídeo, um cachorrinho ferido, né? Tá com espinho na pata, mordeu um porco-espinho, tá com espinho aqui e tal. Você vai tentar ajudar, o que ele faz? Ele te morde. Porque ele fala, vai doer mais, sai fora. Então, precisa de muito amor e paciência para você pegar com jeito, segurar ele de um jeito que ele não vai se ferir mais e tal, para ir tirando os espinhos e tal. Então, o que Jesus está falando é, eu vim trazer libertação aos oprimidos. Então, eu estou trazendo uma boa notícia. Ai, mas e agora? O que eu vou fazer se eu já não for essa pessoa que eu achei que eu era? Não, isso é liberdade. Isso é tirar espinho, isso é revirar a terra, isso é boa notícia. Então, às vezes parece assustador, né? Jesus fala, olha, ou você renuncia a tudo ou não. Isso é um pouco assustador, porque o Richard Rohr, que é um cara que eu gosto bastante, um monge franciscano, ele fala que nós temos esse falso self, né? Isso não é dele, isso é de muita gente. Nós temos esse falso eu que a gente precisa ir matando aos poucos, precisa ir negando aos poucos para a gente viver tudo que a gente foi chamado a viver. Mas isso dói, e é natural que doa, porque esse falso eu me trouxe até aqui. Ele não é diabólico. Ele teve o seu papel, foi importante. Só não sou eu. É essa maturidade que a gente precisa. Todas as coisas que eu amo são importantes, tudo bem, só não é a última verdade sobre mim. Então, quando Jesus fala assim, olha, para você me seguir, você precisa me amar mais do que qualquer outra coisa, é basicamente isso. As outras coisas que você ama foram boas, são importantes e tal, te trouxeram até aqui, mas enquanto elas forem mais importantes do que eu, você não está livre, você está preso. Isso não é vida, isso não é todo o teu potencial. Você pode se abrir para esse arado trabalhar seu coração. Aline, o que você me diz disso? Nossa junguiana. Então, Gui, quando você, no começo, né, do nosso encontro aqui, quando você perguntou, eu tava até com uma pergunta, assim, que eu me faço há algum Poxa, tempo, mas eu acho que ao longo dos textos também ela foi respondida de alguma maneira, né? E quando você foi falando essa questão do semeador ali, né? Eu me identifiquei muito com essa planta espinhenta, sabe? Com esse cacto, assim, no sentido de reter, assim. E a minha pergunta é um pouco assim, né? Quando a gente começou os grupos e tudo mais, eu estava disposta a conhecer realmente Cristo, porque eu não conhecia, né? Me foi apresentada uma versão incompleta, parcial ali. Eu acho que aos poucos eu pude conhecendo, eu me abri, assim, para realmente conhecê-lo, né? Entendê-lo de uma outra maneira, me relacionar de uma outra maneira. E sempre que faz sentido para mim, só a maioria dos dias, eu paro para orar, né? Para ter esse relacionamento e tudo mais. Mas eu fico esperando alguma coisa acontecer dentro de mim, sabe? Sei lá, não é como se maneira, sabe? Não só eu falasse com ele, mas não que assim o Espírito Santo fosse encarnar em mim e eu começasse a falar em línguas, não é exatamente isso. Mas era um sinal diferente, assim, sabe? Algo da intuição e não da sensação ou do pensamento. Algo mais de uma outra linha que eu fico meio que nessa espera. Mas à medida do que você foi falando, assim, eu acho que essa semente, ela ainda tá na beirinha do meu coração. Ela ainda não tá muito bem alocada, sabe? Muito bem ajustada ali. Essa questão da renúncia, né? E até ir pro literal, assim. Eu não amo Deus mais do que eu amo meus pais, sabe? aham. Então eu acho que tem essa distância ainda, assim. Fiquei pensando muito nisso, sabe? Talvez desse estreitamento que me seja necessário nesse momento, enfim. Fiquei refletindo muito sobre isso que eu fico esperando, sabe? Do relacionamento com Deus, assim. Muito bom, Aline, que legal. Eu vou te dar uma sugestão,
que talvez sirva para todo mundo. Deixa essa Aline que ama os seus pais mais do que Deus, deixa ela funcionando aí. É um sistema operacional que está funcionando. E nessa Aline, talvez Deus não visite mesmo. Talvez essa Aline não experimente nada. Mas tenta ter algum momento de não ser essa Aline. De abrir mão dessa Aline. E se abrir. Aí talvez alguma reação aconteça, assim, algum plim você experimente. Mas não é algo que você produza, né? Mas o máximo que alguém pode fazer é abrir espaço. Sim. Esse é o máximo que a gente pode fazer. Mas que boa essa tua percepção disso, né? Que bom que o texto te trouxe esse insight, que legal. Uhum. Leninha, que solo você é, Leninha? Perdão, ou se você quiser falar algum outro insight de outra coisa. A pergunta é capciosa. Ai, ai, pois é. Eu estou adubando aqui, eu tenho uma composteira aqui do lado, eu moro num lugar que me dá essa possibilidade, né? E é realmente muito interessante, mesmo num espaço pequeno, perceber esse lidar com a terra e essa questão da semente, né? Das formigas, enfim, e tudo isso realmente é mistério e na possibilidade de parar ali para observar, realmente essas coisas fazem muito sentido, né? Em relação a isso, em relação à minha vida. E eu acho que eu estou nessa terra de compostagem, acho que foi o que me veio, assim, né? Diferente, assim, não diferente, mas, né, a caminhada que a gente faz, sendo um pouco mais velha, eu quero dizer, de idade e de há muito tempo, de repente, né, caminhar com essa eu estava dizendo para uma amiga assim, eu estou perseguindo ele, entendeu? Estou no calcanhar, estou no calcanhar dele, né? E realmente eu tenho achado muito interessante, assim, eu acho, assim, a antropologia fala dessas coisas dos ritos de passagem, a gente sabe disso, né? Chega nos 15, as meninas, aquelas coisas, essas coisas culturais, e eu não sei, assim, eu me senti passando por um rito de passagem agora, assim, meio dos 54 para os 56, essa coisa, e isso trouxe, isso mexeu, assim. Então, está mexendo comigo porque a gente tem um monte de coisa que a gente já viu, já aprendeu, já mexeu, já tirou, né? Mas isso ainda é tão pulsante, né? Eu penso assim, Jesus ele não cabe mesmo assim, né? Não cabe na teologia mesmo, entendeu? Ele não cabe nas teorias, né? Assim, elas são, mas ele não é, entendeu? Propriamente, né? Então, eu diria que para mim é isso, assim, parece até uma coisa nova às vezes, parece um novo mistério, parece e é isso que tu falou, assim, que fechou com a história da Terra, né? Eu sou historiadora, eu fico pensando quanta gente, quanta história é essa Terra, quanta coisa a gente aprendeu também de tá aí de tanta gente, né? E essa mistura, e essa semente, né? Ela está nessa nossa humanidade, nesse sentido, né? Fazendo parte da nossa história, aquilo que você colocou, Guilherme, muito legal, assim, não dá para largar nada, né?
E acho que esse é o mistério, essa pulsão. Então, eu estou ali alimentando a minha composteira ainda, né? Já nasceu pé de abacate no meio dela, tem uma abóbora saindo ali também, né? Assim, e é isso, não dá para parar de botar né, essas histórias, essas coisas, e não dá para não persegui-lo, né? Não dá para sair do calcanhar dele, não. Tem que... Eu gosto muito de uma referência, acho que alguém fez, eu não sei quem, da história dos rabinos, assim, aquela coisa de caminhar atrás dele e a poeira dele me sujar, então eu estou atrás dessa poeira, entendeu? Assim, essa coisa, eu acho que é meio rabínico isso, né? Alguma coisa lá de trás, alguma coisa dessa. Então é isso, eu acho que estou nessa terra aí. Muito bom, Leninha. Obrigado. Que lindo ouvir isso. Eloí, suas considerações. Thaís está brigando porque eu não chamei você de mãe. Mas... Abriu. Eu tenho... Tipo, Jesus me chamou Maria de mulher. Nossa, que bonito, né? Vai. Não faz mal. Eu tenho algumas considerações e uma pergunta. Me chamou muita atenção a frase, vejam como vocês ouvem. Uhum. Acho que isso, para mim, foi muito impactante, a questão do ouvir, dessa sensibilidade, desse discernimento no ouvir. Outra questão que me chamou atenção e que fiquei conjecturando é que nós somos todos os tipos de solo ao mesmo tempo. Eu, né? Uhum. Me vejo assim. Em alguns momentos, a palavra cai no meu coração e o inimigo me sopra alguma bobagem e eu duvido daquela palavra. Num outro momento, as preocupações da vida me roubam aquela palavra. Enfim, eu estou dia e noite meditando na palavra, dia e noite. E algumas porções da palavra caem no meu coração de forma radical e produzem fruto visível. E outras eu tenho que rever e receber de novo aquela palavra e até que ela produz fruto. Não sei se faz algum sentido, mas eu me vejo um pouco assim. E uma pergunta que eu queria te fazer. Quem é o semeador? Boa. Então, a audição, né? Vejam como vocês ouvem. A audição é esse lugar de entrada da semente, né? É o lugar da recepção. O vejam como vocês ouvem é qual solo você vai ser para essa palavra. É justamente isso. Eu sou, às vezes, algum desses solos para alguma palavra, dependendo de como eu ouço essa palavra. Então, é essa recepção. E o semeador é Deus. Ele é o semeador. Inclusive, quem cresceu na igreja tá acostumado a ser encorajado a ser semeador. Mas nós não somos os semeadores. O semeador é Deus. Nós somos os solos. Mas é claro, às vezes a gente participa da ação de Deus de semear quando, por exemplo, aqui a gente está compartilhando das nossas histórias, das nossas vidas. Então, obrigado vocês todos por essa partilha. Eu quero encerrar orando, coisa que a gente não faz, né, normalmente aqui no nosso encontro, mas como a gente está falando desse projeto do Cristo, dessa proposta dele, vale a pena a gente orar a oração que Jesus ensinou, porque ela contém um resumo concentrado desse projeto, que eu vou ler aqui para nós, e que todo mundo já deve ter ouvido alguma vez. Jesus ensina na seguinte forma, e vai ser nossa oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Muito bom estar com vocês.